com a apresentação inicial das sínteses das discussões de grupo e o encerramento do evento. Neste momento, gostaríamos de convidar ao palco o professor doutor Fernando Gonzalez, a professora doutora Albertina Mitterrand e o professor doutor Roberto Valdez, coordenadores gerais do evento. As professoras doutoras Maristela Rossato e Luciana de Oliveira Campolina, coordenadora e vice-coordenadora da comissão organizadora. As professoras doutoras Maria Carmen Taca e Cristina Madeira Coelho, coordenadora e vice-coordenadora da comissão científica do evento. Passamos a palavra à professora Carmen, que irá coordenar a apresentação das sínteses conclusivas dos grupos de discussão. Alô? Agora deu. Eu tinha dito um bom dia já com cara de boa tarde, né? A gente, então, está aqui para um momento realmente muito importante, que é finalizar, então, essa discussão. Como presidente da comissão da comissão científica, eu quero agradecer o grupo de professores que estiveram comigo, o grupo que esteve comigo, né, avaliando os trabalhos e que resultou, então, em toda a organização, na sessão de pôsteres e nos grupos de discussão que acabaram de acontecer. A nossa organização, a nossa ideia é conhecer isso que foi discutido para que a gente possa socializar isso. Então, nós combinamos que cada grupo, né, tivesse um relator e que pudesse, em 3 minutos, de uma forma bastante rápida e trazer os pontos principais da discussão e abertura de possíveis discussão que ficam para depois também. Então, o grupo primeiro é o grupo Teoria da Subjetividade, discussão de questões conceituais e possíveis equívocos. O José Fernando, então, é que ficou de trazer essa síntese para a gente. Pode subir, pode subir. Boa tarde para todas, todos. Bom, primeiramente queria agradecer ao grupo que participou com a gente na teoria da subjetividade, das categorias, um grupo diverso, com pessoas em diferentes momentos de formação, e um grupo bem ativo, se levantou várias questões que eu vou resumir aqui da forma mais objetiva possível. Igualmente, e como uma sugestão para os coordenadores gerais do evento, a gente criou uma lista de e-mails e a gente vai também passar vários dos textos que alimentam a discussão que o grupo colocou agora, mas para continuar também os contatos. Esse é o início de vários encontros que aqui para frente, em diferentes lugares, universidades, vão acontecer, certamente.
A primeira questão que o nosso grupo levantou foi a questão justamente do que é a subjetividade e que não é subjetividade. Vários elementos, várias discussões foram feitas ao redor da pergunta básica que integra e que nos convoca aqui. E o grupo, certamente, começou a colocar vários exemplos que mostravam justamente qual seria o campo de significação possível da pesquisa da subjetividade. E sobre isso a gente tomou vários dos exemplos que os palestrantes deram nas suas mesas. Por exemplo, a gente tomou vários dos aspectos que a professora Bettina colocou sobre o próprio estudo da subjetividade e a conexão com outros campos que talvez não necessariamente integram totalmente a subjetividade, mas que são interessantes. Uma segunda questão que foi bastante polêmica, que foi um debate interessante, foi a relação entre subjetividade individual e subjetividade social. Por quê? Porque aí nós levantávamos várias questões sobre o grupo ia um pouco debatendo a relação com essa relação indivíduo-sociedade, indivíduo-social, e como a subjetividade social abre campos para pesquisar fenômenos que eram pesquisados talvez desde outras matrizes de pesquisa, mas essa relação entre subjetiva, individual e social foi um dos elementos principais do próprio grupo. Em conexão com esse segundo ponto, emergiu uma pergunta sobre o que traz a subjetividade, a teoria da subjetividade de González Rey, para enriquecer o estudo das representações sociais, que foi uma categoria que entra aí, mas que abre um campo também interessante. A partir desse terceiro ponto, a gente debateu um pouco, inclusive mencionamos que o próprio Fernando tem textos e tem um artigo bem interessante no qual ele coloca não só a crítica das representações sociais, mas também o que avança a subjetividade, não para falar que a gente não pode, talvez, enriquecer a categoria representações sociais, mas sim indicando, por exemplo, como o tema da emoção e do sujeito são elementos que são bem pertinentes, só por mencionar aqueles dos mais importantes. O quarto ponto, a gente fez uma rota de debate. Não todos os aspectos, vocês sabem, conseguiram ser suficientemente debatidos. Foi em relação com um desenvolvimento subjetivo e em que se diferencia o desenvolvimento subjetivo da forma como a gente compreende o desenvolvimento mais ligado, por exemplo, por parâmetros, por estágios, por momentos que são lineares. A gente não continuou, não conseguiu avançar muito, mas é uma questão que fica, que é um dos pontos interessantes do nosso próprio grupo. Uma questão importante que o grupo levantou foi se poderíamos falar de subjetividades alienadas ou estranhadas. Será que todas as formas de subjetividade mencionar o grupo podem só mencionar a questão da categoria sujeito ou não? E aí se relaciona com outro dos pontos importantes da categoria sujeito, porque debatemos bastante em relação com sujeito e como se diferencia de outras expressões que nós usamos coloquialmente. Finalmente, último ponto, Fernando. E todo participante tem a noção de que foi uma coisa central que se debateu. Correto. E os últimos dois pontos que se levantaram foi a categoria configuração subjetiva e, falando do marco histórico-cultural, uma discussão que se abriu, que tem que continuar, sobre as propostas de Vygotsky e Leontiev e como Fernando González Rey avança e que traz de novo para a própria pesquisa. Grupo número 1. Obrigada, Zé Fernando. Nós tivemos um outro grupo, grupo 2, Desenvolvimento Subjetivo e Saúde. Convidamos Laura para vir fazer o relato, síntese do grupo nos 3 minutos. Olá, boa tarde. Eu peço desculpas por meu português, mas eu acho que de todos os portugueses que vocês tiveram aqui, o meu não vai ser o pior, não. Isso vai para você, Fernando. Tá me ouvindo? Então, o nosso grupo era Desenvolvimento Subjetivo e Saúde. A gente teve um grupo pequeno, mas foi um grupo intenso, meio intenso, de discussão. A gente ficou com os e-mails, vamos manter contato. Vai ter intercâmbio de bibliografia, porque todo mundo tem muito interesse em saber, sobretudo, a trajetória do Fernando e a evolução do pensamento que tem tido o Fernando no último tempo, né?
Então, a gente identificou assim. O principal foi os desafios que a teoria traz para trabalhar em áreas específicas, como o campo da saúde, que era o nosso foco. Sobretudo a partir da diferenciação do tipo de pesquisa que se faz, desse é o nosso referencial, em relação com outras aproximações qualitativas também, mas não construtivas, interpretativas como a nossa. Avançamos também no entendimento da evolução do Fernando da categoria personalidade a essa categoria subjetividade, que era uma questão de interesse para todos. E a gente ficou tentando aprofundar nos campos específicos das pessoas que estavam integradas no nosso grupo e as perguntas que tinham sobre isso, mas basicamente era como fazer pesquisa desde o nosso referencial. Esse foi o nosso grupo. Obrigada, Laura. O grupo 3, diagnóstico, psicoterapia e subjetividade. Discussão da clínica psicológica. Convidamos a Valéria para apresentar a síntese do grupo. Então, gente, bom dia. O nosso grupo foi um grupo heterogêneo e nós fizemos algumas discussões. Por exemplo, a construção e a interpretação como forma de avançar em relação à perspectiva diagnóstica, rompendo com uma dimensão universalizante do humano. A ideia da lógica configuracional, que permite avançar na compreensão de diferentes dimensões dos processos humanos. A subjetividade social e a subjetividade individual como processos que se configuram de forma indissociável, tanto na prática quanto na pesquisa. E, com relação a isso, as questões que nós levantamos, como isso se reflete na própria formação em psicologia e de que forma a nossa formação tem sido uma formação empobrecida, que não leva em consideração a relação da teoria com a pesquisa e também a forma como a teoria, ela é apresentada nos espaços de graduação. Obrigada, Valéria. O quarto grupo, formação de professores e profissionais da educação, a constituição subjetiva da docência. Valdívia vai apresentar, então, a síntese do grupo. Bom, nosso grupo discutiu 3 aspectos centrais, né? A centralidade da constituição subjetiva do professor como eixo do processo formativo, destacando as histórias de vida que se atualizam na ação docente, a identidade docente como produção, o conhecimento teórico como recurso subjetivo para a ação docente. Um outro aspecto, a inter-relação entre subjetividade individual e social em processos formativos, a partir da categoria configuração subjetiva da ação da docência e do aprender, como possibilidade de construções do formador acerca das produções históricas e atuais que se expressam no processo de formação. E, terceiro, a organização dos contextos de formação para o favorecimento do desenvolvimento de recursos subjetivos necessários à profissão. Muito relacionada à questão que o professor Roberto colocou ontem aqui na mesa. Né? Então, relacionar de forma favorecedora os recursos que os professores trazem desenvolvidos, a teoria atualizada e o diálogo, uma atenção à construção do contexto de formação, as relações com a gente fez relações com a constituição do cenário de pesquisa, né? A pesquisa como princípio da formação, muito baseada no método construtivo e interpretativo, como uma possibilidade do formador estar construindo sobre as produções, sobre as questões relacionadas à própria formação e no sentido de estar construindo essa formação e planejando essa formação no contexto, no processo da formação. Como desafios, essa questão da organização, das estratégias, dos contextos de formação continuada e inicial dos profissionais é um desafio, né? Foi considerado um desafio. E um outro desafio é dar visibilidade aos aspectos sociais que se configuram nessas produções individuais, né? Como os indivíduos produzem nesse contexto social, marcar essas questões sociais, né? E um outro desafio é dialogar com outras perspectivas teóricas. Obrigada, Valdívia.
O grupo 6, trabalho pedagógico na perspectiva da subjetividade, desafios das intervenções e a didática no atendimento pedagógico singularizado. Tatiana. Boa tarde a todos. Bom, nosso grupo discutiu, em especial, 3 aspectos. O caráter gerador das emoções, que no contexto educacional implica em produções subjetivas por parte dos alunos e também dos professores. Discutimos a aprendizagem como produção subjetiva e suas interrelações com o trabalho pedagógico singularizado. E discutimos também que a subjetividade não é um método de ensino. É preciso atentar-se aos desdobramentos complexos da subjetividade no contexto escolar. Foram esses. Obrigada, Tatiana. Obrigada. O grupo 7, subjetividade, inclusão e deficiência. E Cristina, então, vai apresentar. Alexandra, quer subir para também completar alguma coisa? Ok. Bom dia a todos. No nosso grupo, a gente discutiu, então, os desafios que a teoria da subjetividade pode responder frente ao processo de inclusão e ao processo das pessoas com deficiência, de um modo geral também. Inclusão educacional, bem dizer. A gente partiu de uma discussão a partir dos conceitos de sentidos subjetivos, diálogo, sujeito e indicadores. Então, esses foram as 4 grandes categorias teóricas que a gente procurou discutir mais, relacionado aos seguintes assuntos genéricos que são desafios, tanto para a teoria, quanto são desafios que a gente entendeu para a área da educação inclusiva. Em relação à teoria, uma das questões que a gente discutiu, que foi logo de início, é o perigo do modismo, que eu também já ouvi em outras falas de outros grupos. É o perigo que a teoria se torne uma cartilha, que ela sofra os mesmos processos que a teoria piagetiana sofreu quando foi incorporada à concepção da escola. Então, eu acho que esse é um desafio da teoria, dela buscar também rigor e não se deixar levar por um modismo que é tão caracterizado no nosso país. Ligada a essa questão do modismo, portanto, a gente falou de formação docente em relação tanto à teoria quanto em relação ao próprio processo de inclusão e de como o processo de inclusão acaba tomando uma perspectiva diferenciada a partir da própria teoria da subjetividade. Especificamente, a gente discutiu muito em relação à falta da filosofia da educação nos cursos de formação docente, para que a gente possa entender a virada epistemológica que a teoria propõe. Isso foi bem forte, porque a gente achou que isso também tinha a ver com o fato da inclusão estar propondo uma virada nas práticas e nas concepções que estão na escola. Um outro assunto bastante discutido também foi a questão do laudo e do valor que é dado a esse laudo para que a criança com a deficiência tenha acesso às estratégias institucionais de atendimento. E, enfim, como esse laudo e como a teoria da subjetividade faz os diagnósticos, percebe o diagnóstico, e aí, então, essa articulação entre as duas coisas. Um grande desafio que a gente pensou para as pesquisas em relação que usam a teoria e a epistemologia qualitativa são os comitês de ética. E a gente vai ter que estar lidando com isso, sem dúvida nenhuma, porque a gente precisa fazer a pesquisa e aí como é que a gente vai... Foi bem claro, assim, como é que a gente preenche uma plataforma Brasil com um projeto de pesquisa com base na teoria da subjetividade e na epistemologia qualitativa. E um último assunto, a gente falou também das questões em relação às políticas públicas
e a teoria, e como é que a gente consegue produzir trabalhos em políticas públicas e também ao contrário, como é que a gente consegue entender as políticas públicas a partir da teoria da subjetividade da epistemologia qualitativa. Eu acho que esses são os pontos gerais. A gente vai fazer o relatório a partir das anotações da Equitir, que foi a nossa relatora. Obrigada, Cristina. O grupo 8, a pesquisa com base na epistemologia quantitativa e na metodologia construtiva e interpretativa, formas de realização e possíveis equívocos. Daniel. Bom dia, boa tarde já, né? A gente teve um grupo bastante intenso, um debate muito fecundo, com muitas ideias. Em termos gerais, né, discutimos primeiramente um aspecto conceitual referente à epistemologia qualitativa e a metodologia construtiva e interpretativa, a relação entre epistemologia qualitativa, metodologia construtiva e interpretativa e teoria da subjetividade, como fazem parte de uma unidade e, portanto, a dificuldade que seria amputar ou, de alguma forma, desmembrar essa unidade em outros referenciais teóricos. O conceito de indicador, o lugar da singularidade como fonte legítima de informação, a diferenciação disso para um estudo único. Um grande debate foi o que é a realidade para a teoria da subjetividade, como lidar com a dimensão da objetividade, né, essas questões clássicas epistemológicas e como isso fomos provocados no sentido de que isso poderia incorrer no idealismo, e outras formas de compreensão, mas isso foi um debate que, claro, a gente avançou, mas deixou em aberto também. Em relação ao segundo ponto, processo de campo, a pesquisa de campo, desafios, então a construção do cenário social da pesquisa e como o diálogo deve ser uma dimensão e uma construção de relações subjetivamente configuradas necessárias para a pesquisa nesse âmbito, e como o diálogo ele não faz parte somente de uma pré-condição para a pesquisa, mas ela é acompanhada de todo o processo, e a construção interpretativa faz parte dessa prática dialógica também. Então, aí outras estratégias de pesquisas, instrumentos, né, para além dos clássicos, estudos de caso e outros em questão. No terceiro ponto, o último, a construção da informação, né, foi uma questão que a gente abordou, como pesquisar a subjetividade social, né. A questão da construção dos indicadores, hipóteses e modelos teóricos, como isso pode levar à construção eventual de novas categorias, novos conceitos, que isso faz parte, de fato, da historicidade, da construção teórica, na obra do próprio González Rey. Alguns desafios identificados, né? A visibilidade, ou talvez a maior discussão de estudos sobre a subjetividade social, e como esses estudos sobre subjetividade social se relacionam a outras teorias de compreensão do social, algo que está já na obra do Fernando, mas, enfim, esse é um caminho sempre em aberto. E as possibilidades, algo que já foi discutido na mesa também de ontem, pela manhã, possibilidades e limites da articulação da epistemologia qualitativa e metodologia construtiva e interpretativa e outros referenciais teóricos. Então, vamos os coordenadores fazer também, a partir da nossa lista, buscar os e-mails, né? A gente foi tão acalorado o debate que a gente, né, no final a gente não passou essa lista de e-mails, mas vamos buscar os e-mails, passar uma lista, né, de referências que a gente também recomenda, e esse vai ser um fórum aberto para a discussão de questões e troca de outros materiais. Obrigado. Obrigada, Daniel. O último grupo, grupo 9, desenvolvimento subjetivo e aprendizagem, o desafio de estudantes que não aprendem na escola. Andressa. Olá, bom dia, quer dizer, boa tarde, né? Já estamos depois do meio-dia. Bom, o nosso grupo, a gente discutiu principalmente a relação da dificuldade de aprendizagem, né? Muitos dos participantes trouxeram exemplos das próprias pesquisas para ilustrar como que a aprendizagem pode ser compreendida como um processo subjetivo. E, nesse sentido, né, discutimos o valor heurístico da teoria da subjetividade para a compreensão das dificuldades de aprendizagem no contexto escolar
e também a indissociação entre prática e pesquisa na atuação do professor em sala de aula. E para essa discussão, a gente utilizou muito dos princípios da epistemologia qualitativa, do método construtivo interpretativo, para poder estar investigando também em sala de aula, de modo a produzir reflexões alternativas em relação à dificuldade de aprendizagem. E aí também pegamos os e-mails dos participantes, vamos pegar os e-mails depois para poder estar em contato com pessoas que vieram de várias partes do Brasil. E é isso. Obrigada. Encerramos, então, propostas dos grupos, né? As discussões que foram feitas em torno de conceitos, as questões que foram trazidas como novas que estão surgindo, né? Coisas que ainda estão abertas, os desafios, as possibilidades, os limites. E, principalmente, parece que estava nos grupos a necessidade de continuar estudando, né, a teoria. E, de repente, acho que foi uma possibilidade também de serem indicados algumas leituras, alguns livros, artigos, que a gente, então, possa continuar estudando. Muito obrigada a todos, acho que foi um trabalho intenso e cumpriu os objetivos. Muito obrigada. Convidamos, então, a professora Maristela para suas considerações em nome da comissão organizadora do evento. Bom dia a todos. Chegamos ao final. E realmente, nesses 3 dias, acho que nós tivemos assim, experiências incríveis, de muita superação, de muito aprendizado, de muitas trocas, de muitas conquistas, de muitos desafios que se abriram a partir das experiências que todos aqui tiveram, tanto para nós, né, que estivemos à frente da organização, como para todos que estiveram aqui, né. Eu queria dividir a minha fala em 2 momentos, né? Eu primeiro preciso resgatar algumas coisas em relação ao evento e depois uma lista interminável de agradecimento, que eu vou tentar ser bem objetiva. Quando nós começamos a planejar esse evento, acho que isso foi lá por setembro do ano passado, né? Mais ou menos, né? 1 ano atrás. E o Fernando essa semana falou de fazer outro ano que vem, falou que tem que começar a organizar a semana que vem, né? Mas vamos conversar sobre isso, Fernando. De fato, a gente sempre teve uma preocupação de ter alguns cuidados para produzir nesse evento alguns diferenciais que de alguma forma nos incomodam quando a gente vai para grandes eventos. E uma das coisas que a gente teve muito cuidado foi de não ter um conjunto de atividades simultâneas que a gente fica igual barata tonta de um lado para o outro, sem saber onde vai fazer, sem saber onde vai participar. Então, nós conseguimos construir um evento em que as grandes discussões fossem centralizadas, e para nós é uma alegria muito grande ter em todos os momentos, em todas as mesas, em todas as atividades que aconteceram aqui, ver sempre esse auditório cheio, inclusive neste momento, tá? Que para mim é uma grande alegria, já sábado, meio-dia, quase 1h da tarde, ter vocês todos aqui. Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos, de modo que todos pudessem aproveitar ao máximo tudo aquilo que nós planejamos com muito carinho para todos vocês. Tá? Em relação às mesas, eu quero fazer um comentário também, porque assim, eu senti, né, que a gente que fica circulando, eu senti que algumas pessoas estranharam algumas coisas em relação às mesas. Estranharam como? Como que vocês trazem alguém para combater, né? Como vocês trazem alguém para desconstruir aquilo que vocês estão fazendo, né? E a gente sentiu um pouco isso. Olha, para nós foi absolutamente confortável, porque era justamente esse o nosso objetivo. Né? Nós não estamos aqui achando que sabemos tudo, que tudo está maravilhoso, que nós não temos nada para pensar, não temos nada para construir. E a construção, né, o avanço teórico, ele sempre se dá à medida que nós temos interlocutores que nos desafiam a pensar, que nos tiram do nosso lugar de conforto, dos nossos grupos, que a gente acaba praticamente falando a mesma coisa, a mesma linguagem, e vem alguém com outra compreensão, com outra interpretação, com outro referencial teórico, às vezes mais próximo, mais distante, e nos tira desse lugar de sossego, desse lugar de conforto.
Então, eu diria que, nesse sentido, as nossas mesas foram belíssimas, todas elas. O nosso agradecimento a Marlene, Ana Bock, Roberto, que está aqui na mesa, por ter nos proporcionado realmente esse desconforto. Foi um prazer ter esse desconforto, porque eu acho que ele é muito produtivo, ok? A outra preocupação que nós tivemos é que nós tivéssemos um espaço, e aí sim, microespaços de grupos de discussão, que foram os que aconteceram hoje pela manhã, onde nós pudéssemos conhecer vocês mais de perto, onde nós pudéssemos ter vocês mais de perto envolvidos naquilo que são as temáticas do simpósio, ok? Que também vimos que foi muito acalorada. Eu fiz o papel chato de 11h40 e lá bater na porta de cada um, e as pessoas diziam, não, só mais 5 minutos, estamos acabando, porque eu vi que se eu não interrompesse a discussão ia até às 15h. Outra alegria imensa que nós tivemos foi ver a riqueza que vocês trouxeram para nós na exposição de pôsteres. Comentava com a Luciana, com a Tamires, que foram as minhas grandes companheiras nesse processo, quando nós fizemos a primeira conversa com a Simone, lembra, Luciana, sobre a exposição de pôsteres, nós falamos assim, nós vamos ter uns 50, nós precisamos de umas 20 estruturas. Nós tivemos 110 trabalhos aprovados. Então, assim, isso demonstra o quanto, de fato, as pessoas se envolveram, se mobilizaram, se interessaram e vieram ao nosso encontro com essa ansiedade, com essa ânsia, com essa necessidade, com esse desejo todo de debater. Fernando comentava hoje de manhã, olha, ele falou assim, eu vi todos, eu passei em todos e fiquei muito surpreso de ver como que as pessoas vêm se aproximando, vêm se aprofundando e vêm difundindo uma teoria que o Fernando carinhosamente vem ao longo dos anos desenvolvendo. Então, nosso agradecimento muito especial por atenderem o nosso chamado, por virem ao nosso encontro e debaterem conosco nesses 3 dias que foram incríveis para todos nós. Um dos objetivos que nós tínhamos nesse evento era conhecer melhor quem são as pessoas que têm trabalhado com a teoria e com a epistemologia qualitativa. E nós somos surpreendidos com pessoas, se a Andressa me ajudar, cadê a Andressa? Tá, foi embora, ok. Nós somos surpreendidos com pessoas de praticamente todos os estados. A Andressa que tinha esse mapeamento, mas eu não lembro. Eu sempre que o dia que ela me falou, acho que tinha só 2 ou 3 estados que não tinha ninguém. 21 estados, a Luciana está me lembrando aqui. Se atingir 21 estados... representantes de 21 estados já demonstra a amplitude que a teoria tem alcançado no Brasil, e também os nossos representantes da Colômbia e do Peru, que carinhosamente vieram, que estão aqui conosco também. Oi? Não esqueci ninguém, Eu acho que é isso. Então, assim, para nós é uma grata satisfação, porque nós tínhamos esse objetivo. Nós queríamos conhecer vocês, nós queríamos saber quem são vocês, quem são as pessoas que estão trabalhando com a teoria, porque nós também queremos conversar com vocês. Nós estamos aqui em Brasília, muito perto do Fernando, Albertina, mas nós queremos muito conhecer quem são as outras pessoas que também estão trabalhando com a teoria para construir essas redes, para construir essas pontes de diálogo. Nesse sentido, eu queria realmente fazer um agradecimento bastante especial a todos que estiveram aqui, tanto do Brasil como de outros países. Eu acho que é uma honra recebê-los em Brasília. Queria fazer um agradecimento bastante especial aos nossos convidados que atenderam o nosso chamado, que aceitaram o desafio de ler os trabalhos das mesas, que vieram ao nosso encontro, ok? Eu acho que é uma honra tê-los conosco, é uma honra tê-los todos conosco até o encerramento do evento. Obrigada realmente por terem ficado até esse momento, isso nos orgulha realmente muito. Queria fazer um agradecimento muito especial, e geralmente a gente faz uma ordem de importância, aqui não tem nenhuma ordem de importância, foi o que eu construí a ordem aleatoriamente. Queria fazer um agradecimento muito especial ao Fernando, à Albertina e ao Roberto. Não pelas razões que vocês já conhecem, por outras razões. A Albertina já comentou que o Roberto foi quem nos acendeu essa vontade toda, Ele falou, olha, vamos fazer o evento e tal. A Albertina já contou essa história e ele encampou conosco, assumiu toda a parte da editoração, Acho que isso é importante, a gente ir identificando quem foram as pessoas que trabalharam diretamente. Roberto, junto com os colegas da Federal de Uberlândia, assumiram toda a parte da editoração dos anais e também da editoração do livro que vai sair, a gente imagina, no início do próximo ano, acho que é quando devemos ter esse livro pronto. Ao Fernando, eu acho que só a presença do Fernando já nos estimula muito.
né? Não precisa fazer nada em relação à organização, não precisa. Acho que só a presença nos move, né? Só a presença dele com essa alegria, com essa disposição, com essa energia toda, nos contagia de tal forma que todos acabaram se envolvendo sem hora para acabar, né? Não foi nenhuma nem duas noites. Não foi nenhuma nem duas noites que as pessoas estiveram aqui até altas horas, como ontem à noite, né, que nós estivemos aqui. E assim, eu acho que o que nos inspira muito é essa energia do Fernando. Eu acho que para nós é uma honra realmente tê-lo muito próximo da gente. E a Albertina, né? Quem não conhece a Albertina, eu sempre digo que a Albertina, ela consegue ser dura e carinhosa na mesma proporção. Eu sempre falo isso, que já me ouviram falar, né? Ela consegue ser firme e suave na mesma proporção. E isso é uma qualidade única, né? A Albertina sempre cuidadosamente atenta a todos os detalhes. Tá? Mesmo quando a gente pensava exatamente junto, né? O dia que nós acordamos às 2 às 5 horas da manhã, depois descobrimos que nós acordamos na mesma hora, pensando exatamente na mesma coisa, né? Então, nos deu suporte, tá? Do começo ao fim deste evento, tá? Sempre atenta, sempre preocupada com todos os detalhes. Tá? O nosso carinho eterno por esse trabalho, sem dúvida nenhuma, nós não teríamos conseguido dimensionar tudo isso sem essa força, tá, que esteve ao nosso lado. Queria fazer também um agradecimento muito especial a todas as pessoas que atuaram na comissão científica, né, sob a coordenação da Carmen e da Cristina, tá? Queria nominar aqui a colaboração, não sei se elas estão aqui, queria fazer um agradecimento a Tamires, a Raíssa e a Roberta, que deram um suporte técnico realmente em todo o trabalho de recebimento dos trabalhos, de controle. A Raíssa está lá, levanta a mão, Raíssa. Olha lá, isso, Raíssa está aí, Roberta, acho que a Roberta já foi, não estou vendo mais a Roberta aqui. Oi? Não é essa Tamires, é a outra. Tamires de Sá, é outra Tamires, tá ok? Obrigada pelo apoio de vocês, foi fundamental esse trabalho que vocês fizeram junto à comissão científica. Na comissão organizadora, eu e Luciana estivemos à frente, mas eu quero fazer, esse momento para mim é um momento muito especial, porque de fato, né, se vocês, assim, eu só recebi elogios, eu só recebi agradecimentos durante o evento, mas eu nesse momento faço questão de dizer que se tudo isso aconteceu, foi realmente mérito de uma equipe que é preciosa. Uma equipe encantadora que trabalhou conosco ao longo de todos esses meses, incansavelmente. Incansavelmente. Em nenhum momento nós tivemos pessoas que tivessem, olha, eu não posso fazer, não. Todos sempre muito disponíveis, tá? E aí eu faço questão que vocês, de fato, conheçam essas pessoas. Então, nós tivemos, à frente da comissão tecnológica, de divulgação, do cerimonial, Andressa, que esteve aqui brevemente, Mariana, que está aqui, tá? Que carinhosamente cuidaram de todo esse trabalho. Tivemos à frente de um trabalho de imprensa com os nossos meios de comunicação, divulgação do evento, Hélio, que está aqui, tá? Por favor, Hélio, manifeste. Com o apoio do professor Fernando, não podemos esquecer disso, que estava lá listado, tá? Tivemos à frente do credenciamento a Laura lá atrás, que todo mundo conheceu Laura, tá? Que trabalhou com o apoio da Thelma Ceruti, que está lá também, Thelma, Marlene, Vitor, levanta a mão, Thelma eu sei que está aí, mas os outros já foram. E tivemos também nos monitores, Sidney, Jaine, Marconde, Zíngara e Júlia. Quem que está aí ainda? Isso, muito bem.
Cadê Vitor? Vitor, isso, Vitor, levanta a mão, tá? Aqui no auditório, tá ok? Tivemos, sobre a coordenação da Caroline, Carol, levanta aí, todo mundo já viu ela aqui. Tivemos junto com a Carol, Daniel Oliveira, aqui, Daniel, Cíntia, Samanta, Dei. E também os monitores, Bárbara, Letícia, Isabela e Natália. Ok? Estão aí? Muito bem. Na parte de logística, toda a parte de identificação do evento, toda a parte de sinalização do evento, tá? Tivemos à frente a Valdívia, tá lá a Valdívia, levanta a mão, Valdívia. Que junto com o Robson, Virgínia, quem que tá ali ainda? Virgínia, bem lá atrás, tá? E os monitores, Adriele, Valéria, Alex, André, Antônia, Darlene e Esther. Quem que está aí ainda? Muito bem, ali, tem gente aí, tem representantes aqui, né? Na parte de dar uma atenção super especial, né, porque a gente recomendou milhões de vezes aos nossos convidados aqui, né, para receber e movimentar os nossos convidados aqui na cidade de Brasília. Quem cuidou disso foi o Hélio, a Marília, a Mariana, a Luiz também deu uma força pegando a Alexandra, tá ok? Nossa gratidão a vocês por terem feito esse trabalho. À frente das inscrições, porque não está na ordem, tá? Porque agora eu vou lá atrás, né? À frente das inscrições nós tivemos Marília e Tamires, impecáveis as duas que estão aqui na frente. Cuidando da parte financeira, de modo especial durante o evento, nós tivemos a Valdiceia. Cadê a Val? Val, tá aqui. Tá lá a Val. Tá ok? Cuidando de uma atenção super especial no recebimento e no credenciamento das pessoas que vieram de outros países. Tivemos o Matheus teve um problema de saúde hoje cedo, já se ausentou. Nossa gratidão, ele carinhosamente recebeu a todos aqui, tá ok? Também, claro, vamos. Todo esse evento foi possível com a estrutura que a gente conseguiu. Claro, o Unicub tem uma estrutura muito boa, mas a gente precisou, de fato, ir atrás de muita coisa. Nós tivemos a grata satisfação de sermos contemplados com um apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui de Brasília, a FAP-DF, tá ok? É importante registrar isso, porque não se faz trabalho, não se faz evento sem recurso, e o recurso da FAP foi super importante, tá? E isso foi, sem dúvida nenhuma, resultado do trabalho, de empenho, de submeter o processo ao edital, tá? Feito pela Laura, pela Tamires, pela Luciana, com suporte da Albertina, que cuidadosamente montaram esse projeto e ao contrário do que muitos diziam, um primeiro evento nunca consegue financiamento, conseguimos financiamento no primeiro evento. Tivemos à frente da comissão que cuidou da venda dos livros, tá? A professora Carmen, que está aqui, com o apoio da Tamires Sá, tá? Que não é a nossa Tamires, que agora é nossa, né? A Tamires Sá e a Elisângela. Pessoal do Pará, obrigada. Eu sei que vocês estão indo para o aeroporto. Bom retorno. Cuidando de todas as atividades referentes ao lançamento dos livros, nós tivemos todo o suporte da Mariana, que concebeu toda a parte do lançamento dos livros, né, junto com a professora Albertina, Mariana, que está aqui. A parte de exposição da obra do Fernando, toda a trajetória de vida que foi construída, aquela linha do tempo que vocês viram lá, foi trabalho da Andressa, que já se ausentou, tá? E aí nos últimos dias também com o apoio do Daniel, da Tamires, e nós tivemos ainda lá o apoio dos monitores, o Ramon, Aguimar, Hanna, Kate e Laís. Ok? E Laura também. Laura também, com certeza. E a parte que todos nós gostamos mais nesse processo todo, né? Socorro, que cuidou da toda a parte de água, café, comida. Socorro, muito obrigada. Socorro trabalhou com o apoio da professora Carmen, da Kátia, da Mônica, tá? E também com os monitores Clara, Ana Luísa, Laura, Luísa, Marivan, Natália, Patrícia e Paula.
Se eu esqueci de nominar alguém dos monitores da equipe de apoio, me perdoem. Houveram atualizações ao longo do processo, mas sintam-se todos muito agradecidos. E eu ainda vou tomar mais 3 minutos. Eu queria chamar todos os monitores que estão aqui ainda. Venham aqui, por favor. Venham aqui, venham aqui. Bem rápido, bem rápido. Desce e ajuda, por favor. Desce e ajuda a entregar o livro. Os outros vão receber depois. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Nós temos um presente para vocês. 2 coisas. Oi? Sim, calma. Temos que dar prestígio para as pessoas que nos ajudaram. Calma. Um aplauso. Isso, muito bem. Esses monitores foram incansáveis, tá, em nos apoiar, e nós gostaríamos de presenteá-los com 2 coisas. Primeiro, que eles estiveram reclamando com toda razão que eles ficaram sem a pasta do evento. Nós não tínhamos certeza que teríamos pasta, nós temos pasta para todos. E segundo, tá, nós queremos presenteá-los com um livro, tá, em que o Fernando é um dos autores, que já está autografado por ele. Muito obrigada. Fernando ainda vai fazer o seu pronunciamento, mas eu acho que é um momento assim de muita alegria. Enquanto as duas minhas escudeiras terminam de entregar ali, eu queria fazer um agradecimento bastante especial, tá, ao apoio e à parceria com a Luciana e com a Tamires. Já falei para a Tamires que eu quero uma Tamires na minha vida, tá? Porque foram incansáveis, tá? Uma parceria belíssima que a gente construiu ao longo de todo esse processo de organização. Muito obrigada, de fato, pelo carinho, pelo apoio de vocês. Obrigada a todos vocês, monitores, tá? Vocês foram especiais nesse evento. Muito obrigada. Convidamos, então, o professor Fernando para suas considerações finais e para o encerramento do evento. Boa tarde. Realmente, penso que tem feito, porque como falaram, eu não tenho um protagonismo na organização, por sorte, porque no único congresso de minha vida que tenho um protagonismo, por pouco congresso, se desgracia, foi o Interamericano de Cuba em 1987. Foi complicado. Mas, realmente agradeci o primeiro dia, penso que o trabalho das 4 organizadoras, tanto de Comisión Científica como de la Comisión Organizadora, de Albertina, de Carmen, de Maristela y de Luciana, que tuvieron un protagonismo, que un día yo quise participar en una reunión y me falaron que no, que me fuera. Pienso que ahí tendría algún problema de género también. Yo pienso que primero o Congresso nos sorprende. Uma pena que as pessoas de Pará tenham saído, são como 8 pessoas que de Pará. Eu queria reconhecer, eu me surpreendi hoje, vendo os pósteres, desculpem, com a quantidade de trabalhos usando referentes que se estão desenvolvendo em temas distintos no país. Realmente foi uma coisa que me impressionou gratamente. Eu penso que as teorias não somos nós, as teorias nos transcendem, porque, como decía Wittgenstein, a linguagem, ele referia à linguagem, eu sempre refiro à subjetividade, realmente chega um momento que está fora do cara que fala. E as teorias nos transcendem porque nos permitem enxergar. Penso que a força de uma teoria está em estar viva, em não ter dogmas declarativos e em precisamente poder entrar dentro de referentes diferentes, dando aportes desde os núcleos centrais que uma teoria propõe. E, simultaneamente, algo que mostrou este congresso muito bem, inclusive nos debates,
abrir nuevos espacios, nuevos problemas de pesquisa que se extienden a partir de un referencial teórico que también va tomando nuevas formas y que a mí me daba risa no comienzo de meus trabalhos falaban a teoría de González Rey que está en desenvolvimiento, yo siempre falaba, ¿y cuál no? A que no está en desenvolvimiento pereció, ¿verdad? Eu falava o dia das mesas, já se referiu Luciana a esto, eu penso que foi um evento que facilitou aprofundar nos debates, acompañar as ideas, embora que todo evento, igual que toda obra científica, não tem mérito apenas pelo que resolve, tem mérito pelo que deixa em aberto. Eu queria agradecer a todos os colegas que estão acá pela presencia, porque fue a presencia a que fez posible este evento. Y realmente a presencia de pesquisadores seniors que tienen sus propias líneas, que se prontificaron para se confrontar, otros estuvieron caladiños durante el evento, no sé si Julia está por ahí, a profesora Norma, Santa Catarina, personas que tienen trayectoria, Diva veio hoje, Ángela Branco nos expresó que quería ter vindo ontem, otras colegas también expresaron, mas era tarde y querían traer demasiada gente. Yo pienso que eso abre una cultura de debate, de reflexión, de cuestiones que é a base do desenvolvimento de um referente teórico maduro. É o contrário ao que muitas vezes acontece nas universidades acá. Panelinhas que não se confrontam, que se tem medo, que tem caciques cada um uma tribo com 3 caras e um cacique, que só são caciques aí. Fora disso ninguém os conhece. Então, isso tem debilitado muito, sobretudo, as universidades federais brasileiras. Esse é um problema. Por quê? Porque na federal tem muita competência. Eu lembro quando eu estava no MNB, vem cá, e como com o salário que você tem, você sai tanto? Não, eu saio porque me pagam todo. Ou seja, por isso que tem uma trajetória. A linha de vida, eu sou um cubano que não tinha um centavo antes de chegar aqui, e aqui abrir la posibilidad económica que realmente también es una posibilidad de desenvolvimiento científico. Yo quiero agradecer a este país esas posibilidades. Yo pienso que en Cuba yo no tenía ni podido perfeccionar mi inglés como lo perfeccioné aquí a pulmón, ¿verdad? Yo tengo un inglés que me permite batirme a nivel internacional sin ningún problema, publicaciones en inglés múltiples, más que siempre tengo que pagar editores, y eso se puede hacer con una cierta infraestructura. Mas lo más importante de este país es la acolhida afectiva. Si algo teve este encuentro es os organizadores, mas este encontro se caracterizou pela diafanidade, pela autenticidade, pela possibilidade de nos relacionarmos numa boa com os que se diferenciam de nós, que nós queremos influenciá-lo e que eles não querem influenciar a nós, sobretudo a nosso pessoal jovem, verdade? Pero nós temos una guerrilla bien armada. Hoy fue un ejemplo de eso. No tenemos confianza, y esto es fundamental en un grupo de desenvolvimiento, no tenemos doctorandos, doctores, mestres, con un compromiso, con un nivel de inquietación, mas con un apasionamiento por una pertenencia a un espacio de reflexión que yo pienso que nos enriquece a todos. Porque sin ter equipe, a ciencia no avanza. O pesquisador no avanza sozinho. Ustedes van a ver en todos mis libros desde Cuba, como en Cuba citaba alumnos de monografía, alumnos de mestrado, los míos primeros doctorandos en Cuba. Y ustedes van a ver cómo en mis libros aparecen mis doctorandos actuales. Todo aquel que me da una reflexión que me permita producir algo, yo agradezco mucho, y una cosa importante, siempre cito. Yo siento, gente, hay una canción nossa, da Latinoamérica nossa, que dice: yo prefiero odio a indiferencia. Entonces, que tenha tido aquí una cultura quente de debate, aquí no te ve odio, te ve posiciones diferentes en confrontación, más de amigos. Primero, porque a todos los debatidores se les faló que fueran provocadores. Segundo, porque yo siento que cuando una teoría se confronta, una teoría se fortalece. Las teorías que no tienen respuesta
para os esforços de deconstrução que vêm de fora, não tem força. Mas aqui não teve esforços de deconstrução, aqui teve esforços de integração e ver como pensamos diferente e como essa forma de pensar diferente pueden ter caminhos que dialogan. Eu estou tremendamente feliz de que uma subjetividade social, onde a veces o debate dá trabalho, porque aqui, claro, aqui tem pessoas que são exceções a essa subjetividade social. Ana sempre fala na lata, eu também, mas é uma subjetividade social que para fazer uma crítica primeiro diz, o trabalho é ótimo, você tem umas condições, e só ao final, pum, vem a crítica. Coño, vem acá, se essa é a crítica, então tudo que você me falou é mentira. Esse foi um dos grandes problemas que eu tive quando eu cheguei a este país. Porque em Cuba, se você não fala na lata é hipócrita. Aqui, se você fala na lata é grosso. E eu sinto que realmente les vou falar uma coisa. As inquietações que o Roberto, a Ana e a Marlene, um pouco mais tímida, porque não somos amigos. Já. A Ana, como falou ela ontem, o Roberto, somos amigos de longa data. Marlene vai ser outra quando venha. Ela estava aqui convidada, a primeira vez que vem. Mas mesmo assim a mesa foi muito boa. Gente, eu falei o dia da mesa. Eu penso que as teorias avançam apenas quando somos capazes de colocarnos interrogantes e reflexões que nos llevan a afinar os nossos próprios conceitos. Eu penso que o debate do outro dia é um debate tremendamente productivo, porque a agenda de cuestiones que fueron discutidas, a Bettina va a tomar en su grupo, Carmen también y yo también, porque el problema es cómo producimos pensamiento a partir de los desafíos. Entonces, yo estoy tremendamente feliz, no por una cuestión narcisista, pessoal. Claro que en la configuración siempre nos gusta que nos avalíen, las palabras de Maristela me emocionaran, ¿verdad? Que las cabezas esas mías no fue idea mía, porque además es destacar un punto más fraco que es a Careca. Yo pienso que cuando vocês saiam daqui dicen, oye, o cara se ve melhor que como está nada. Mas eso virou um símbolo para nós. Eso foi criado, me lembro, por Eduardo, quando fizimos o site. Eu gostaria que todos vocês mantiviesen uma comunicação com o site, porque aí estão todas as publicações livres, inclusive dos jornais de punta americanos, que são caríssimos comprar, estão aí. Olha, se nós temos bom relacionamento, que quarta eu estou saindo para uma atividade na PUC, conferência, e aliás, todas as colecções que a PUC abriu, com Ana Boque na liderança, que vocês viram que é uma grande política, ela não é só uma cientista, ela é uma militante política. Nos convidaram a ter livros, o livro mío de subjetividade e saúde, do livro da coleção de pensamento crítico, o livro de Albertini mío. Então, gente, se algo se respirou aqui autenticidade, frescura en español, o sea, esa cosa fácil de estarmos en contacto, aunque nos critiquen, aunque critiquemos, y eso pienso que é um dos pontos fortes da subjetividade social que se tem começado a construir a partir deste evento. Eu realmente, por ser un más velho, tengo una cultura de eventos enormes y les falo honestamente, un evento como este, y que para eso es bueno porque es como la isla de Cuba, es pequeña, no es Brasil, Brasil hace algo nacional tremendo, un evento como este, de este nivel de debate, de aprofundamiento, de expresión, de un marco teórico en confrontación, es difícil de ver. Entonces, claro que agradezco a todo el mundo que ya fue agradecido, no voy a repetir, ¿verdad? De todos los amigos que están acá, todos los estudiantes que son doctores y siguen los grupos, todos esos doctorandos que tuvieron a coragem de organizar los grupos de debate hoy, que yo quería pasar por él, no para controlar, incluso eso no discrepé con Roberto ontem, eu sou contrário ao controle. As teorias não controlam, as pessoas não controlam, precisamente porque todo processo humano está além do controle. Só que a vezes, quando temos afecto por alguém,
temos uma sensibilidade que pode parecer que é controle. Não é controle. O sea, meu filho sempre se sintió controlado por mí. Quizás Albertina también, mas ella siempre tuvo su campo libre. Cuando era una mujer que me podía arañar a pintura, ya pasaron los años. Ella sabe que yo nunca fui un cara de estar controlando encima. Pero los sentidos subjetivos son los sentidos subjetivos. Y quiero falar una cosa, si algo tem a nossa equipe, es que no tem controle. Eu não quero entrar hoje em temas teóricos, estou emocionado, estou uma despedida, pero só hay dos puntinhos, como aproveitou a Ana Boc ontem que terminou. Me preocuparam duas coisas finais que já vou a terminar. Quando Valdivia diz como social, temos que ver quais são os fatores sociais que se expressam subjetivamente. Eso es imposible de ver, porque esa red compleja de desdobramiento, confusiones y contradicciones que hacen lo social, eso puede ser estudiada, pero los sentidos que se configuran con grupos, instituciones, individuos que están viviendo eso. Entonces esa yo no la podía dejar pasar de alguien como Valdivia, que es próxima, que es allegada. Y otro, y ya voy a terminar aquí, es cuando María Estela dice que en nuestros grupos estamos en zonas de conforto. Yo sentí en eso una crítica a los grupos, y vamos a tener recursos para que o grupo não tenha conforto. Eu lhe falo honestamente, eu nunca estou na zona de conforto. Eu estou pensando na manhã. Lo que fiz anteriormente ya, incluso el libro que escribo, a veces me disgusta verlo, porque quisiera ter escrito esa trayectoria que una persona que piensa tem. O pensamento siempre está na frente de lo que somos capaces de discutir y de hacer. Ontem, cuando yo salí de aquí, me quedé pensando en la mesa con Ana, caramba, ¿y cómo no le falé esto a Ana? La discusión, pues fue una discusión que nos motivó. Finalmente estamos ya todos conformes, acreditamos las subjetividades, mas no desacreditamos no organismo, en las necesidades que todos tenemos. Yo quiero agradecer de corazón a todos pela sua presencia, inclusive pela presencia tan grande que eu pensei que iríamos falar hoje para 30 pessoas, verdade? Muito obrigado, vocês fizeram possível este evento e os espaços de discussão que foram destacados por vários que colocaram acá. Eso va a ser fundamental para pensar en nuevas formas de relación, en nuevas vías de debate que podemos abrir inclusive usando hasta el Skype y para mantener una relación con este enorme país que es su presencia múltiple en los pósteres. Realmente hoy me impresionó. Pienso, y eso vamos a conversar después todos, que los pósteres tienen que tener mucha mayor amplitud, tiene que tener más debate, tenemos que pensar eso. Albertina me falaba algo importante, tener horas de conversación con las figuras más seniors que nos visitan, porque eso permite que 15, 20 de ustedes vayan después a la mesa con Ana o con Graça o con Julia Boucher o con cualquiera de nosotros que ya estamos más veliños y podamos establecer un debate conversacional. Eso faltó en este congreso, mas sí sentí que este es el primer simposio de varios que iremos a realizar, sin quemar demasiado atención. Muy obrigado y muchos cariños para todos.